Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Uma das bênçãos que José era o privilegiado e alguns outros, e eu acredito que todo cristão anseia por essa bênção. Não só por questão de interesse, não, mas por questão de cumprimento da palavra. Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 1 e 8, diz assim a palavra do Senhor: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Podemos assentar. No capítulo 28, no versículo 1, o Senhor faz uma promessa. Ele diz: se você ouvir a minha voz e for diligente ao ponto de guardar os meus mandamentos, mandamentos que prosperam, mandamentos que santificam. Você precisa entender a correlação que existe entre algumas situações que Deus coloca diante de nós. Os mandamentos que santificam são os mesmos mandamentos que prosperam. Todos esses mandamentos que o Senhor diz no versículo 1, são mandamentos que falam sobre não à idolatria, sobre não ao adultério, sobre honrar pai, sobre muitas coisas. Os mandamentos que santificam são os mandamentos que prosperam. Não há como você separar uma coisa da outra. Então, quando o cristão ele começa a aprender, a aplicar a palavra em sua vida, consequentemente, isso é natural. Assim como Jesus ensinando disse: se você, em Mateus, buscar o reino dos céus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, é algo que a sua alma começa a pegar gosto e prazer na obediência a Deus. Você começa a ter prazer em obedecê-lo, em servi-lo, em fazer o que lhe agrada. E, consequentemente, você começa a perceber que a sua vida começa a estar de acordo com a sua obediência. Obediência gera prosperidade. Santidade gera prosperidade. O Senhor diz no versículo 1: você vai obedecer os meus mandamentos e eu vou te dar um projeto de exaltação. Isso é o versículo 1. Agora, o versículo 8, que é um dos versículos que neste texto que nós gostamos muito. Ele diz assim: eu mando na bênção. Você sabe quem manda na bênção? Diga para o seu irmão, quem é que manda na bênção? É Deus quem manda na bênção. É Deus quem faz um rico. É Deus quem faz um mais rico ainda. É Deus. É Deus quem manda na bênção. Agora, próspero, falando em prosperidade. Diga para o seu irmão o que é prosperidade. Porque às vezes ele tem uma noção de prosperidade, é de riqueza, de ser milionário. Ser próspero é você não ter falta de nada. Ser próspero é você ter abundância de tudo. De tudo. Prosperidade, ela não tem a ver com ser milionário. Ser próspero é você ter Deus. O Senhor é meu pastor, diz o salmista Davi, e nada me faltará. Quando eu tive fome, eu fui ao sacerdote e pedi pão. E ele me deu pão da proposição, porque havia ser trocado.
Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é ser próspero. Ser próspero é você ser abençoado de tal maneira que nada te falta. E o Senhor, Ele rega a sua vida com as bênçãos dEle. E Ele diz assim: o Senhor mandará, ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, onde você recolhe a sua prosperidade. E Ele continua dizendo assim, e também sobre a sua mão. Ele diz assim, em tudo que puseres a tua mão, ou seja, a sua mão é abençoada. Então, onde você puser a sua mão, isso é maravilhoso. Fala assim para o seu irmão, isso é maravilhoso. Você já imaginou um crente, ele saber que a mão dele é abençoada? Quando é que você descobre que a sua mão é abençoada? Vamos ver se você sabe. Quando é que você sabe que a sua mão é abençoada? Primeiro é quando ela está aberta. Segundo é quando existe algo nela. E terceiro é quando ela está dirigida para alguém. Isso é uma mão abençoada. Quando é que você percebe que você tem uma mão próspera? Quando a necessidade do outro é saciada pela abundância que há em ti. Agora, o que acontece com os crentes, que quanto mais eles têm, mais seguros são. Quanto mais eles têm, mais seguros são. Quanto mais eles têm, cobiça e avareza. Eles não conseguem entender que uma das maneiras de continuar prosperando é mãos cheias estendidas na direção de alguém. Esse é um dos segredos da prosperidade. É você entender que você tem o suficiente para si e para alguém que está precisando. E ter alegria em poder ajudar alguém. Você sabia que tem crente que ajuda as outras pessoas por obrigação? Toda vez que você for oferecer algo para alguém, tem que ser com alegria, tem que ser de coração, tem que ser, como o Senhor diz, melhor é dar do que receber. Você tem que se sentir alegre, feliz, contente. Por quê? Porque aquela pessoa lá na casa dela, lá no trabalho dela, fez a oração. E aí Deus disse assim, eu vou enviar um anjo? Não. Eu vou enviar quem? Eu vou enviar meu servo. Eu vou enviar a minha serva. Meu servo será a resposta da oração de outro servo. Esse contexto de Deus, quando Deus usa homens para abençoar homens, pessoas para abençoar pessoas, e mal você sabe, mas aquilo que você está semeando naquela outra pessoa, quem está sendo mais abençoado não é a outra pessoa, mas é você, porque você está abençoando alguém que ama a Deus, que fez uma oração, que está necessitando, porque tem gente que ele não sabe fazer o bem. Nós não vamos entrar por esse rumo, mas a palavra do Senhor diz em Provérbios que até para abençoar, você tem que saber quem você abençoa. Porque se você abençoar alguém que está debaixo de uma maldição, não vai ter retorno. E aí você vai ficar frustrado. Mas nós não vamos falar hoje sobre isso. Vamos falar assim, versículo 8. Em tudo que você colocar a sua mão, vai ser abençoado. Essa é uma garantia maravilhosa, não é? Quem não gostaria de ter uma garantia dessa? No trabalho, na criação de filhos, na família, que mais? Em tudo que você pôr a mão. A bênção do Senhor reside ali. O compromisso de Deus com a mão do servo dele. O compromisso da mão de Deus com os celeiros dos servos dele. Eu quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 26. Eu quero falar de uma pessoa abençoada. E eu quero falar dele porque ele não é um personagem de feitos exuberantes, ele não é alguém aguerrido, ele é uma pessoa comum. E ele tinha as mãos abençoadas. Eu quero falar de Isaac.
Isaac, ele não era tão ousado quanto o pai. E ele não era tão desejoso quanto o filho, Jacó. Mas ele era alguém muito tranquilo. E alguém muito abençoado. Isaac estava passando um período muito difícil na terra. A terra não era dele. A terra era dos filisteus. Ele ainda não havia possuído terra alguma. E Deus mostra na vida de Isaac que a bênção reside em pessoas, não em lugares. A bênção reside em pessoas, não em situações. Existem algumas pessoas que se deixam levar pela crise. Isaac estava vivendo um tempo de crise. Era um ano de fome na terra. Assim como você está ouvindo falar de crise, 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 crise. E aquele tempo era um tempo de crise, era um tempo de fome. Quando é que acontecia a crise nessa época? Chuva, não chovia, crise. A Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. A fome que houve no tempo de Abraão era uma. Agora Isaque estava vivendo um período de fome, onde ele estava liderando aquele clã. E o que é que ele ia fazer? Ele ouve uma direção de Deus. O que é que Deus diz para ele no versículo 2? Leia aí. Não vai pro Egito. Na necessidade, não busque saídas no mundo. Qual é a simbologia do Egito? Mundo. Questões secundárias. Ele diz assim, ó. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita nesta terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo. Te abençoarei, peregrina. Senhor, é fome, eu preciso de um abrigo, eu preciso de uma cidade, eu preciso de uma localização segura. Não, é fome, você vai peregrinar nessa terra. Essa terra não é sua, mas eu vou te abençoar. O Senhor diz, peregrina nesta terra. Uma coisa que eu quero falar sobre esse versículo aqui, a necessidade do crente de segurança. A sua ótica sobre segurança pode ser diferente da ótica de Deus. A sua ótica de segurança pode ser atrás de uma mesa, dentro de um escritório, empregado, carteira registrada. A sua ótica de segurança é essa, teu salário no fim do mês. A ótica de Deus de segurança pode ser outra. Pode ser uma direção, por exemplo, vá, ouse, acredite, desafie. A ótica de segurança para Isaque qual era? Eu vou correr para o Egito. Lá eu vou me abrigar. Lá eu tenho uma certa referência por conta do meu pai. E lá eu vou receber tudo o que eu preciso. Essa era a ótica de segurança de Isaque. O período de fome, eu vou descer para o Egito. Lá eu vou me abrigar e lá eu vou estar seguro. Mas essa não era a segurança que Deus queria que Isaque se apoiasse. A segurança que Deus queria ensinar a Isaque era a dependência dele. E não a dependência do Egito. Quantas vezes Deus proíbe você de depender do que você ganha, de depender da sua carteira assinada, de depender daquele recôndito, daquele quadradinho, daqueles metros quadrados do qual você ocupa. E o Senhor te ensina que a sua dependência não é o seu local de trabalho, não é o seu salário, não é o seu patrão que gosta de você, não é o seu emprego que é garantido, não. A sua segurança, ela está em Deus. Às vezes você vende a alma para o diabo, para que o seu patrão goste de você, mas a sua segurança está em Deus. É isso que você precisa compreender e entender. A primeira hipótese, o primeiro pensamento que veio na mente de Isaque, eu vou descer para onde? Para uma nação que sempre foi próspera, para uma nação que sempre foi abençoada, e lá eu tenho um nome. Meu pai foi bem-vindo, fugiu para lá no período da fome.
Foi para lá que meu pai foi bem recebido, deixou o nome, deixou amigos, e é para lá que eu vou. O Senhor diz: não, você não vai para lá. Será que a sua noção de segurança está equivalendo com a de Deus? Será que você não tem cometido pecado ao buscar uma segurança que faz com que sua segurança faz você duvidar de Deus, sua segurança faz você buscar recursos no mundo, sua segurança faz com que você venda a sua alma para o diabo, se comporte como um incrédulo. Porque meu patrão não gosta de crente, então eu não vou ter nenhum trejeito de crente. Você acha que a sua segurança realmente está dentro dos parâmetros que você formou, dentro daquilo que você idealizou? Não. A sua segurança está em Deus. Seu patrão não é sua segurança, seu salário não é sua segurança, seu trabalho não é sua segurança, a sua segurança está em Deus. Quando Isaac, ele sequer sugere para si mesmo: vou descer para o Egito. O Senhor diz: você não vai descer. Peregrinar na terra em tempo de fome é suicídio. Você sabia disso? A terra estava seca. Peregrinar na terra, uma terra que não era dele, uma terra que era dos cananeus. Peregrinar na terra em tempo de fome, e não era só ele. Ele tinha famílias inteiras. Ele tinha vários servos, vários animais. Peregrinar na terra em tempo de fome é suicídio. Mas quando Deus ordena, é a solução, é o milagre. A Bíblia diz assim, o Senhor diz: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 3, peregrina nesta terra e eu serei contigo. E eu te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Aí ele diz, multiplicarei, aí continua falando sobre as bênçãos. Versículo 6, assim habitou Isaque em Gerar. Ele obedeceu. Pergunta para o seu irmão, você tem obedecido? Então olha dentro do olho dele e diga assim: se você tem obedecido, você não tem perecido financeiramente. Quem obedece não se embaraça financeiramente. Quem obedece não perece. Humanamente falando, era um suicídio financeiro ficar peregrinando na terra no tempo de fome. Mas Deus disse: não desça ao Egito, fique nesta terra e eu vou te abençoar porque eu sou com você. O que aconteceu? Aconteceu, diz no versículo de número 12, e semeou Isaque naquela mesma terra. Que terra? A terra seca, a terra que estava debaixo de fome, a terra que não era dele, mas a semente era. Amém? A situação pode não ser favorável, a situação pode não ser adequada, pode ser tempo de crise, pode ser uma situação que nem sua não é, mas a semente sendo sua, meu irmão, acabou. Deus dá semente, a semente sendo sua. A Bíblia diz assim: semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor abençoado. Você sabe o que significa 100 medidas? Não houve perca de semente. Toda plantação tem uma perca, 30%, 40%, depende. Não houve perca na semeadura. 100 medidas. Semeadura completa. Colheu de uma maneira completa. Quantas vezes você percebe, como diz Ageu, você planta, semeia, e a sua colheita é 20%, 30%, 40%, 50%. Você semeia uma quantidade, esperava colher uma quantidade maior e não colhe. Por quê? Qual é a razão disso? Qual é o mistério? De pessoas que conseguem colher 100 medidas, que as coisas fluem.
vão naturalmente. Elas não precisam se esforçar, elas não precisam arrancar o cabelo da cabeça, elas não precisam passar noites acordadas. Não, ela simplesmente semeia, como o outro semeia, e a colheita dela é 100 medidas, e o outro é 30, é 40. Por quê, meu irmão? O que o dinheiro tem a ver com o seu emocional? O que a sua vida financeira tem a ver com o seu espiritual? Tudo. Você viu aqui? A obediência dele, onde o Senhor disse, fique na terra, ele obedeceu, colheu 100 medidas. Sua vida espiritual tem tudo a ver com a sua vida financeira. Por exemplo, vou dar uma pessoa amargurada. Amargura separa da graça de Deus. Pronto. A semeadura dela está comprometida. Você precisa entender que a sua vida financeira está relacionada com a sua vida, tanto emocional como espiritual. Isaac obedeceu e colheu 100 medidas naquele mesmo ano. Versículo 13. Versículo 12. Por que ele colheu? Porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o homem, e enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. O que você vê? Um homem com tanta responsabilidade, que poderia ser tomado pela responsabilidade. Por que você está louco? Porque eu sou responsável. Por que você está desesperado? Porque eu sou responsável. Eu tenho muita conta para pagar. Por que você está com gastrite? Por que você não dorme direito? Porque eu sou responsável. Sabe o que é ser responsável? É obedecer a Deus. Essa conotação de responsabilidade, de pessoas doentes, sisudas, de pessoas amarguradas, isso está contrário, é antônimo àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. O que é ser responsável? É obedecer o que Deus manda. Existem algumas pessoas que elas têm uma conotação de responsabilidade, de pessoa sisuda, de pessoa amargurada, de pessoa que trabalha de dia, trabalha de noite e dorme pensando no trabalho. Ai, se eu não trabalhar, eu não ganho. Ai, se você não obedecer, você não ganha. A semeadura feita na direção de Deus, ela abençoa. O dinheiro abençoado qual é? É aquele dinheiro que Deus abençoa. O dinheiro que ele é por meio da avareza, por meio da cobiça, por meio do destemor, por meio do desequilíbrio. Eu quero ganhar, eu sou responsável, eu preciso. Olha quantas pessoas eu tenho na minha responsabilidade, a minha família. Você acha que a sua família é peso para você, é responsabilidade sua, mais do que é para Deus? Não, pastora, então haja como tal. A sua família, em primeiro lugar, é responsabilidade para Deus. Ela não é responsabilidade para você, em primeiro lugar. Deus te deu a sua família, e ela é responsabilidade de Deus. Então você não tem que ficar desequilibrado, você não tem que ficar perturbado, você tem que aprender a obedecer ao Senhor e a confiar no Senhor e a semear. Isaac ouviu, ficou na terra. Eu vou fazer o que na terra? Vou semear na terra. Semeou numa terra que não era dele e colheu 100 vezes mais. Ele tirou o melhor da terra, porque a terra é do Senhor. Amém? Eu quero que você vá comigo em Deuteronômio capítulo 24. Eu quero falar sobre uma regra somente da lei da bênção das mãos. Uma regra só. Existem várias regras que abençoam as mãos. Eu quero falar de uma. Eu quero falar de bondade. De benevolência, de benignidade. O que é benevolência? É quando a sua bondade acaba e entra de Deus. O que é benignidade? É quando a sua paciência acaba e entra de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 24, versículo de número 19. Deuteronômio 24, 19. Quando no teu campo colheres a tua colheita,
e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe. No quê? Sabe, irmãos, uma pequena parte do que Deus te dá não é para você. É para alguém que está precisando. Você tem sido fiel nessa pequena parte que não é sua? Ela não é sua. Se você está de posse dela, você está ilegal. Uma pequena parte do que Deus te deu não te pertence. Pertence a quem precisa. O Senhor diz aqui ao órfão. O que mais? A viúva. Ao estrangeiro. O estrangeiro não tem moradia, não tem. A viúva não tem sustento, a órfã não tem paternidade. Enfim, necessitados. O Senhor diz, porque você tem que se lembrar que um dia também você foi estrangeiro. Você tem que se lembrar que um dia você também precisou. A questão de nós trazermos a memória do nosso início, do quanto Deus nos abençoou. O Senhor disse, se você esquecer um molho no teu campo, não volte. Isso vai ficar para os rebuscadores. Era uma lei em Israel. Era uma lei. Se fazia a colheita, de grosso modo. O que ficava não era para o dono. Era para os órfãos, para a viúva e para os estrangeiros que vinham após a colheita fazendo o quê? Igual Ruth fazia, rebuscar, tirar o restinho que sobrou. Aí o Senhor diz assim no versículo 20, quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Sacudiu, o que caiu é seu, o que ficou é para o órfão, para o estrangeiro e para a viúva. E aí eu faço a grande pergunta para você. O que é de pouquinho que é seu que está indo parar nas mãos de pessoas que precisam? Pastora, mas eu não conheço ninguém que precisa. É que o Espírito Santo não tem você na lista dele de pessoas de mãos abençoadas. Toda pessoa de mão abençoada, Deus coloca uma pessoa necessitada perto dela. Toda pessoa, ou quem sabe você está se fazendo surdo, quando você ouve alguém dizer sobre uma necessidade, quando você ouve alguém dizer, diga para o seu irmão, melhor é dar do que receber. Você já descobriu essa façanha da palavra de Deus, que é muito melhor você dar do que ganhar? Não é bom você ganhar, porque é Deus quem te dá, mas é bom você doar, você dar. Quando você vai comprar um presente de aniversário para alguém, você vai comprar assim em liquidação, aquela barata, aquela coisa que você não compraria para você, ou quem sabe você compra uma coisa boa e depois você fala assim, bem que eu podia ficar com esse presente para mim, e aí eu comprava outro para a pessoa. Existem alguns sintomas em você que você descobre a avareza. Porque a avareza não são pessoas apenas que não gastam, mas são pessoas que são apegadas. O perfume que você usa. Tá. Quando você vai dar um perfume para alguém, você dá de igual modo? Ou você fala, tal pessoa não usa esse perfume, eu posso dar um perfume bem mais barato. Falando em presente, qual foi a última vez que você comprou algo para alguém? Você já parou para pensar nisso? Que os crentes estão ficando avarentos. Os crentes estão ficando avarentos. Eles estão ficando apegados. Por quê? Por causa do sistema humano. O sistema da concupiscência. O Senhor diz, quando você chacoalhar a sua oliveira,
Caiu. Enche o cesto e vai embora. Nada de pegar aquela azeitona que está lá em cima. Olha, mas aquela é tão grandona, firme, cheia de carne. Aquela firme, cheia de carne vai ficar para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Porque você pega só o que caiu. O pouco que Deus tem te dado, o pouco de tudo que Deus tem te dado não é seu. Uma parte do que Deus tem te dado não é seu. Você tem que pôr isso na sua cabeça. É para que você doe para alguém, semeando na vida de alguém, e então possa ainda continuar aprovado diante de Deus para receber. Nossa, pastora, mas minha vida é muito dura. Sabe por que é dura? Porque você é pão duro. Minha vida é muito dura, para ganhar custa. Por que custa? Porque você é pão duro. Porque Deus é abençoador, Ele é benevolente, Ele é doador. E se você abrisse um pouquinho a mão para abençoar pessoas, ganhar não seria tão duro, e a sua vida não seria tão dura, porque você é um pão duro. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos comprar. Quando você for comprar algo para alguém, compre o melhor que você puder. Não diga assim, essa pessoa. Não, compre o melhor que você puder. Faça isso. Olha para o seu irmão e diga, faça isso. Aproveitando que você... Pergunta assim para ele, qual foi a última vez que você comprou algo para alguém? Fulano não precisa. Isso é conversa dos avarentos, né? O avarento que fala, não te dei nada porque você não precisa de nada. Versículo 21. Quando vindimares a tua vinha, quando pegares os seus cachos de uva na sua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Sabe aquele cachinho miúdo? Que estava lá no cantinho, verdinho, que não estava pronto para apanhar, mas que ele vai na semana que vem, no mês que vem, tá aquele cacho grandão, frondoso, bonito, você não vai voltar para pegar ele. De quem que vai ser? Vai ser do pobre, da viúva e do estrangeiro. Eles é quem vão pegar aquele cacho de uva. Porque quando os colheitadores da vinha, eles pegavam o quê? Os cachos prontos. Tá. Só que tinha aqueles cachinhos mirrados, que não estava pronto para colher. Só que, se o dono olhasse e dissesse assim, olha só que coisa interessante. 1, 2, 3, 4, nessa parreira aqui. 4 cachinhos miúdos, pequeno. Vai crescer e vai ficar bonitão. Só que tem 5 aqui, 6, pronto para colher. Se eu colher esses prontos, eu não posso voltar para buscar esse. Se eu esperar esse crescer e ficar bonitão, esse apodrece. Olha para o seu irmão e fala, Deus é perfeito. Testando ali a avareza. Se eu esperar esses ficarem graúdos e bonitos, esses apodrecem. E se eu colhê-los, eu não posso voltar para buscar esse. O que eu tenho que fazer? Então é época de colheita, eu vou colher esses aqui, e esses quando ficarem graúdos e bonitos e frondosos, ficarão para quem precisa. Ou seja, quem tinha vinha, tomava vinho. E quem não tinha vinha, tomava vinho também. Quem tinha pés de oliveira, tinha óleo, tinha azeite. Quem não tinha pés de oliveira, tinha óleo, tinha azeite. Quem tinha trigal, plantava trigo, tinha boas colheitas, mas quem não tinha, também tinha trigo. Essa é a matemática de Deus. O pouquinho que tem que ser do outro, esse pouco te amaldiçoa se ficar contigo. Ele não é seu, ele te amaldiçoa. Aquilo que não é seu, quando fica contigo, amaldiçoa a outra porcentagem. Eu quero que você vá comigo em 2 Coríntios capítulo 9. Paulo ensinando a igreja de Corinto, uma igreja que era uma igreja muito abençoada, mas muito problemática.
Uma igreja que estava começando a ficar avarenta. Ele faz uma exortação à liberalidade. E sobre a questão dos macedônios, que havia oferecido, que havia abençoado. No versículo 5 que nos interessa, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5, diz assim: portanto, tive por coisa necessária repreender vocês e exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, não como avareza. Eu mandei alguns irmãos adiante de mim para conversarem com vocês e falarem com vocês, explicarem para vocês a questão da semeadura, a questão do doar, do abençoar, do dar. Então, por quê? Porque eu quis que por meio do ensinamento, por meio da pregação, vocês alcançassem a liberalidade. E aí, por meio da liberalidade, vocês iam fazer essa ação de uma maneira de coração, e não porque a palavra manda. Não, a palavra manda, tem que fazer porque a palavra manda. Não, não é assim que eu quero que vocês cumpram o mandamento. Eu quero que vocês cumpram o mandamento baseado no conhecimento. Vê o versículo 5, ó. Foi necessário eu exortar, mandar esses irmãos para com vocês, para exortar, para preparar vocês de antemão, para que vocês possam ofertar como bênção, ou seja, que vocês possam abençoar vocês, entregando aquilo que não é de vocês, e não como avareza. Eu não gostaria que vocês oferecessem, ofertassem, doassem por obrigação. Eu gostaria que, como uma igreja que eu amo, vocês fizessem por benevolência, por alegria. Aí ele diz assim no versículo 6. Eu quero ensinar uma coisa para vocês, ele diz. Vocês não se esqueçam disso, ele diz. Que quem semeia pouco, aí, acho que ele viu que não dava por liberalidade, para deixar eu ameaçar esse povo, né? Com a própria palavra. Eu vou ensiná-los porque isso aqui é uma exortação ameaçadora que Paulo faz à igreja de Corinto. Ele diz assim, ó, vocês prestam bem atenção que quem semeia pouco, pouco colhe. Será que com essas palavras vocês vão despertar para serem fiéis, para serem doadores, serem abençoadores? Por quê? Porque vocês viram os macedônios, vocês viram as contribuições que estão sendo levantadas, e vocês mesmo, uma igreja rica, está de braço cruzado. Então o que é interessante, o que eu estou fazendo, é ensinando vocês a contribuir, a serem fiéis e doadores, junto com as outras igrejas, porque vocês não podem ficar de fora disso. Aí ele alerta e diz assim, ó, vocês lembram de uma coisa, que quem semeia pouco, pouco colhe. A igreja de Corinto não estava funcionando o mandamento, não estava funcionando o aprendizado. Era uma igreja que funcionava. Você já viu crente? Que ele só é fiel na ameaça. Só quando o devorador vem, o destruidor vem, o problema financeiro vem. Ele ficou 1 ano, 2 anos, sem abençoar ninguém, sem ser fiel. Estava tudo numa boa. Aí, eu não sou fiel, não está acontecendo nada. Aí no 3º ano, no 4º ano começa a acontecer. Aí ele começa a fazer, começa a cumprir. Aí ele quer, já que no outro mês, Deus fala, ô filho, você no mês passado consertou as coisas, então ele acha que é assim. Fala assim para o teu irmão, mas você sabe que não é. Não é mesmo. Não é. Por quê? Porque Deus é Deus e de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Isso é escarnecer de Deus. É você ser cego, surdo e mudo para o evangelho, para a palavra, zombar de Deus, depois de repente dar aquela melhorada e dizer, e agora? Estou esperando. Isso é escarnecer de Deus. Isso é zombar de Deus. Então Paulo diz assim no versículo 3, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Pergunta para o seu irmão, você conhece as regras da igreja primitiva? Explica para ele as regras da igreja primitiva. Hã? Quais são as regras da igreja primitiva?
Não era só dízimo e não era oferta, não, né? O que era? As regras da igreja primitiva. Você tinha 2 casas, vendia uma para dar por mão. Você tinha 2 carros, era muito mais. Muito mais que o Antigo Testamento. As regras da igreja primitiva não era só dízimo e oferta. Você tinha que saciar a necessidade. Tá. Era o mover do Espírito. Era o que Paulo estava dizendo aqui. As regras lá em Gálatas, não precisa abrir. Tá? Gálatas capítulo 6 é o seguinte, ó. O que é instruído da palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. A regra da igreja primitiva era assim. Você tinha bem, você tinha que dividir comigo, que eu instruo você na palavra. Lê lá em Gálatas 6, lá na sua casa. Essa era a regra da igreja primitiva. Aí você acha que é demais dar dízimo e oferta. Acha que é demais semear. Acha que é demais você deixar o resto, vamos dizer assim, da vindima, da oliveira e do trigo. Deixar aquele pouco e abençoar. Mão abençoada é mão cheia e estendida em direção de alguém. E você acha que é muito. Deus está pedindo muito. Deus quer que eu faça aí. Isso é de Deus. É mandamento, é ordenança. A igreja primitiva, a questão da oferta, do dízimo, da doação, era algo muito sério. Você lembra de Ananias e Safira? As pessoas vendiam os bens. Quantas casas você tem? Tá, uma só? Tudo bem. Quantos carros? Teu salário? Tá sobrando? Sobrando. Então vem para dar para alguém que está faltando. A regra era assim. Você tem 2 casas, você vai vender uma e vai dar para quem não tem. Essa era a regra da igreja primitiva. Aí o crente acha que é demais. Ah, a pastora está falando demais. Que eu tenho que abençoar o irmão necessitado, que eu tenho que doar, que eu tenho que comprar presente. Você não tem nada, meu irmão. Você não tem nada. Você não tem que nada. Por isso que não tem nada e não vai ter nada. Eu não tenho que nada. Ah, não tem que nada, então não vai ter nada. Míngua, murcha. Continuando em Coríntios 9, ele diz assim, versículo 6. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Ele estava falando de doação. Não é de semente, de trigo, de mostarda, não. Ele estava falando de dinheiro no bolso. Ele estava falando de ajuda. Ele estava falando de socorro. Aí ele continua dizendo no versículo 7. Só que tem o seguinte, ele diz. Cada um contribua segundo propõe no seu coração. Vocês vão fazer isso com tristeza? Porque eu estou mandando, porque eu estou ameaçando? Ele diz assim, vocês vão fazer isso por necessidade? Porque vocês veem as outras igrejas contribuindo, as outras igrejas fazendo, e vocês não fazem isso? Não, ele está falando. Vocês têm que ter... Paulo se preocupava demasiadamente com o contexto espiritual da igreja de Corinto. Ele diz, vocês precisam ser convertidos. Vocês precisam aprender a doar como as outras igrejas, por exemplo, dos Gálatas, a igreja da Macedônia, e assim, enfim. Vocês precisam aprender esse contexto de doação. Aí ele continua dizendo assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Vocês não façam por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Paulo chega ao ápice de falar com os coríntios sobre o amor de Deus. Quando Paulo colocava o amor de Deus, o assunto era sério. Como ele diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, pelo amor e pela compaixão de Deus. Quando ele colocava o amor de Deus, ele estava apelando na última instância. E ele dizia assim, aquele que dá com alegria, esse recebe o quê? O amor de Deus. Olha o que ele diz. Deus ama aquele que doa, aquele que dá, aquele que é benevolente com alegria. Não é aquele que faz por, eu tenho que dar, né? Eu tenho que dar, ou por necessidade. Não, eu já disse isso para vocês, não é Deus que precisa das suas finanças, é você, as suas finanças que precisam de Deus. É isso que nós precisamos entender, que o seu e o meu coração, o nosso coração, tem que ser um coração preparado de antemão, tem que ser um coração abençoador. E ele continua dizendo assim no versículo 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Ou seja, vocês acham que vocês vão perder? Vocês não vão perder.
Deus não deixa ninguém a dever nada a ninguém. Ele diz assim: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Vocês vão ter mais e mais e mais. Vocês precisam aprender essa regra, ó Corinto. Deus vai abençoar vocês e nada vai faltar, vocês vão abundar. Aí ele continua dizendo: conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, quem é que deu para vocês o que vocês têm? Ele está dizendo, foi Deus. Então ele está pedindo aquilo que é dele. Vocês são só administradores, mordomos financeiros, mas toda a finança de vocês pertence a Deus. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Ele estava abençoando a igreja. Ele estava dizendo: sabe o Deus que dá semente a vocês? O Deus que está convencendo vocês a serem bons e fiéis? Que esse Deus multiplique a vossa sementeira. Que este Deus abençoe as obras das mãos de vocês. Que este Deus seja com vocês. Ele estava abençoando a igreja, que estava aceitando o apelo da fidelidade e da beneficência. Aí ele diz assim: aumente os frutos da vossa justiça. Versículo 11, para que tu em tudo enriqueçais, tanto espiritualmente quanto financeiramente, para toda beneficência. Sabe por que Deus te abençoa? Para a beneficência. Paulo diz: Deus vai enriquecer vocês, Deus vai abençoar vocês, para que vocês sejam bons, para a beneficência. E ele diz assim: ao qual faz que por nós se deem graças a Deus. Diga amém. Diga amém. Existem muitos macedônios, mas também existe muito corintiano. Não corintiano no termo de time, né? Vamos lá. Muita gente de Corinto. Existem muitas pessoas necessitadas. Existem muita carência, existe. Mas a questão é: quais são as mãos que são abençoadas? Mãos benevolentes e fiéis. Numa mão você tem que ter o cumprimento da benevolência, na outra mão a fidelidade. Queria que você olhasse para suas mãos agora, e que você conseguisse enxergar nelas o quanto há de benevolência, o quanto você tem abençoado pessoas, e o quanto existe de fidelidade. Você consegue enxergar na sua mão? Vai passar por você uma vasilhinha de óleo. Eu gostaria que você só molhasse a ponta do dedo no óleo e esperasse a próxima direção. Eu quero chamar o louvor para vir aqui à frente. E enquanto você recebe aí no seu lugar, eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse a Deus. E pedisse ao Senhor que te fizesse um semeador. Nesta noite ninguém vai ungir suas mãos. Você mesmo vai ungir as suas mãos. Só você pode decidir sobre a benevolência e a fidelidade. Duas ações que diz o apóstolo Paulo. Ele diz: prestem atenção, igreja. Prestem atenção. Ele diz: vocês precisam aprender a benevolência e precisam aprender a fidelidade. Pai, em nome de Jesus, a questão é o nosso coração. Eu quero que o Senhor repreenda todo o avarento nesta noite. Todo o avarento se constrange diante da Tua palavra. Toda a avareza seja ferida nesta noite. Em nome de Jesus. Você que sabe que tem avareza,
Eu quero que você confesse ao Senhor agora. Confesse ao Senhor a avareza. Você que, como disse no início da mensagem, que você tem dificuldade de ouvir as direções do Senhor porque você mesmo quer dar direção financeira à sua vida. Você que não ora para pedir direção financeira, olha para Isaac e diga ao Senhor: Senhor, o Senhor vai ser aquele que dirige os meus passos, os meus negócios, as minhas ações, as minhas atitudes. Você que não tem sido um semeador, você que não tem dado o pouco, não tem semeado. Você tem semeado, meu irmão? Você tem sido um semeador? Paulo diz incisivamente à igreja: ora, aquele que semeia pouco, pouco colherá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhe para o quanto você tem semeado. Olha para o quanto você tem semeado. Olha para a fidelidade. Você tem sido fiel a Deus. Olhe para a sua fidelidade. Olhe para a sua beneficência. Deus está falando contigo. Nunca faltará provisão para o reino de Deus. Nunca. Não é Deus quem precisa das suas finanças. É você quem precisa de Deus. E tudo aquilo que você tem ganho não te pertence, pertence ao Senhor. E é Ele quem te ensina a administrar. Decida a partir de hoje ser um semeador. Ajudar quem precisa. Fala para o Senhor: Senhor, usa-me como um vaso, como um instrumento em tuas mãos. Eu quero ser um canal de bênção. Eu quero ser alguém que tenha a mão abençoada. Eu quero, Senhor, uma mão estendida. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, ter minhas mãos abençoadas, e onde as minhas mãos forem colocadas, eu quero que haja prosperidade, que haja aliança, que haja comprometimento do Senhor com as obras das minhas mãos, meu Deus. Oh Senhor, eu quero que a prosperidade das minhas mãos venha do meu coração, onde ali o Senhor é entronizado, onde ali o Senhor outorga, delega, onde ali o Senhor determina. Diga ao Senhor: Senhor, cura meu coração da avareza, liberte meu coração da cobiça, do apego, em nome de Jesus. Se o dinheiro que você tem ganho tem custado a sua família, se o dinheiro que você tem ganho tem custado a sua saúde, a sua paz, a sua alma, esse dinheiro não é abençoado. O dinheiro que vem até você, que Deus te dá, é abençoado. Ele abençoa a família porque abençoa, porque também é para a família. Ele abençoa a vida porque também é para a vida. Eu queria que você analisasse a qualidade do dinheiro que tem entrado na sua casa. Quem sabe o dinheiro que tem entrado na sua casa tem destruído a comunhão do seu lar. O dinheiro que tem entrado na sua casa tem levado a sua saúde embora, as suas noites de sono embora. Esse dinheiro não é um dinheiro abençoado, meu irmão. Não é um dinheiro abençoado. Olhe onde é que você está errando. Olhe os erros que você está cometendo. Em nome de Jesus. Seja capaz de reconhecer os erros administrativos que você tem cometido sobre as finanças que Deus tem te dado. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero receber como Isaac. Eu quero receber do Senhor. Eu quero estar na sua direção. Eu quero que você se coloque de pé agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero que você pense na sua mão direita como a mão da fidelidade. A sua destra
A mão que é levantada diante do Senhor, a mão que é sustentada pela força do Senhor, a mão que é fiel, a mão que devolve aquilo que pertence ao Senhor. E eu quero que você pense na sua mão esquerda, como a que a esquerda faz, a direita não sabe. Aquela mão que é plena, cheia e estendida em direção a quem precisa. O porquê Deus te daria mais, se não para abençoar pessoas ao seu redor. Em nome de Jesus, eu quero que você, com as mãos assim em direção ao seu coração, ore pelas suas mãos agora. Eu quero que você faça uma oração pelas suas mãos. Eu quero que você agora, em nome de Jesus, possa abençoar suas mãos. Eu quero que você repreenda das suas mãos toda a avareza, toda a azafama, todo o desequilíbrio. Se você é uma pessoa que troca trabalho por Deus, eu quero que você repreenda isso na sua vida agora. Se você é uma pessoa que o dinheiro que você tem ganho tem amaldiçoado a sua vida, a sua família, repreenda isso agora em nome de Jesus Cristo. Se o dinheiro que você tem ganho tem destruído a sua saúde, repreenda isso em nome de Jesus. Eu quero que você repreenda agora e proclame libertação sobre as suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que você declare libertação sobre as suas mãos. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que nós emprestaríamos, que nós doaríamos mãos abençoadas. Mãos abençoadas, em nome de Jesus. Abençoe a sua mão agora. Declare sobre as suas mãos que elas serão mãos que emprestam e não que tomam emprestado. Declare isso agora, em nome de Jesus. Declara que suas mãos serão mãos doadoras e não mãos pedintes. Diga: Senhor, minha mão vai estar cheia para doar, cheia para abençoar, em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu não aceito que as minhas mãos sejam mãos pedintes. Eu não aceito que as minhas mãos sejam mãos que tomam emprestado, mas que emprestam, meu Deus. Diga agora em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu quero abençoar as minhas mãos agora, porque em tudo que elas colocarem, estarão ligadas com a tua bênção, com a tua palavra profética, com a ministração do Senhor sobre elas agora. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos tudo aquilo que tem enlaçado, que tem embaraçado as nossas mãos, que tem servido, ó Deus, de embaraço, de destruição, de maldição sobre as nossas mãos. Nós queremos abençoar as nossas mãos agora, pelo poder da palavra do Senhor, descido e bem-vindo nos nossos corações, que nos ensina a semear, que nos ensina a benevolência, a fidelidade, que nos ensina o teor e os rudimentos da palavra de Deus. Eu quero que as suas mãos, você diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, eu declaro as minhas mãos abençoadas. Eu não tomarei emprestado, eu emprestarei. Eu não pedirei, eu irei doar. Em nome de Jesus, eu aprendo nesta noite que a tua palavra me ensina sobre a semeadura, sobre a fidelidade. Eu declaro que a minha mão direita está abençoada para ser fiel a ti, e a minha mão esquerda para ser benevolente ao meu próximo. Em nome de Jesus, eu quero que as minhas mãos funcionem de acordo com a tua palavra, de acordo com aquilo que foi determinado pelo Senhor, porque em tudo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro as minhas mãos abençoadas em nome do Senhor Jesus.